ungido vem saltando pelos montes, formoso, amável Rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um coentro derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Pai. São o Senhor é digno de toda adoração. Oh, nos prostramos aos teus pés. Santo, santo é o teu nome, Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vi vida nos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo.
seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Oh, muito obrigado pela tua fidelidade, Pai. Pela tua fidelidade, Pai. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluias. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluias. Oh, Deus, muito obrigada pela tua presença, Pai. Glorificado seja o teu santo nome. Aleluias. A Deus. Amém, igreja? Convidar as crianças para o culto infantil. Vamos orar por elas. Em nome de Jesus. Que Deus possa continuar falando conosco.
diante da tua presença nesta noite. Queremos orar pela vida dos pequeninos, Pai. Pedir que o Senhor abençoe o culto infantil, usando a tua serva como instrumento do Senhor, para falar no coração das crianças nesta noite. Ó Pai, abençoe os teus filhos, dê graça, misericórdia, que eles possam, ó Deus, receber uma nova porção do teu Espírito, através, ó Deus, ali do culto infantil. Enche as crianças do teu poder. Ó Deus, nós já oramos por todo este culto, Santo Espírito. Te pedimos que o Senhor venha renovar, batizar no teu Espírito Santo nesta noite. Ó Deus, abençoe, Pai, que venha ser um momento grandioso na vida dessas crianças, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. As crianças podem ir, em nome de Jesus. Nós iremos cultuar o Senhor. Nós iremos cultuar o Senhor, né, nesta terça-feira, nesta primeira, né, do novo mês. E nada melhor que lembrarmos do nosso amigo, né, nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo do Senhor. Permita Ele nos encher nesta noite. Ele, né, você que tem manifestações de dom desse Espírito, permita Ele te usar nesta noite, te encher nesta noite, né? Eu creio que Deus tem algo para nós aqui neste lugar, neste momento. O Senhor trouxe em meu coração neste momento, nesta noite, algo do céu, algo do Espírito Santo para as nossas vidas, igreja. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 14, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14, no verso de número 26. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, enche este lugar. Vamos encher essa casa de adoração, igreja. Aleluia. 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 João 14, verso 26 e 27 diz assim, igreja: mas aquele Consolador, glória a Deus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, igreja. Começa a orar, fala com Ele nesta noite. Ô Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai. Fala conosco. Ô amigo Espírito Santo, nosso amigo Santo Espírito, fala conosco nesta noite. Começa a orar, igreja, começa a orar, fala com Ele. Peça a Ele para visitar o teu coração aqui nesta noite. Visitar as nossas vidas nesta noite. Aleluia. Santo Espírito, fala com Ele nesta noite, igreja. Aleluia. Venha, Pai, ó Deus. Vem manifesta o teu sinais. Oh, papai, enche a tua igreja, Pai. Aleluia. Aleluia. Venha aquecer os corações. Aquece, Pai, enche as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
teus sinais. Diga a Ele nesta noite, aleluia, o que fazer, o que fazer, o que fazer quando Ele vem. Vem neste lugar, Senhor. Aqui. Oh, Espírito Santo, enche a casa. Mais que ser bem-vindo, enche a casa, enche a casa. Nós te desejamos outra vez. Enche a casa, Pai. Oh, Espírito Santo. Oh, nosso amigo. Oh, Senhor. Enche a casa, Pai. Enche a casa da tua presença. Receba Ele aí, receba Ele aí. Abra a tua boca. Permita Ele, seu amigo. Nós te desejamos outra vez. Aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Enche, Pai. Abra a tua boca, fale com Ele. 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 Vai se assentando e adorando nesse Espírito. Nesse Espírito. Nesse Espírito. Amizade com o Espírito Santo, igreja, é a nossa conversa nesta noite. Amizade com esse Espírito é a nossa conversa nesta noite. O Espírito Santo, ele tem princípios e detalhes exclusivos para a nossa vida, igreja. Quando Jesus, ele se deslocou para ir para a glória, voltar para o local ao qual Ele se retirou para vir morrer pela minha vida e pela tua vida. Quando Ele ressuscitou, Ele passou algumas semanas, alguns dias ainda nesta terra. Porém, Ele havia deixado claro, também algumas semanas antes, que Ele deveria de ir. Mas viria alguém, viria outro, viria aquele que era o Espírito do teu Pai, aquele momento ele expressando. E esse Espírito teria algumas questões, teria algumas obras exclusivas nesta terra. Ou seja, a primeira delas, capítulo 16 de João, do verso 8 ao 9, declara que Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, igreja. Logo então, quando nós pegamos Mateus capítulo 12, do verso 31 ao 32, que vai narrar que a blasfêmia contra Jesus nós temos perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não somos perdoados. Teologicamente falando, é conhecido como pecado que não tem perdão. E às vezes a gente pensa assim, então Deus, Ele não perdoa um X pecado? Uma certa feita eu me fiz essa pergunta. Até que aprofundando nas Escrituras eu fui entender o que o texto queria dizer. Porque a Bíblia é uma concordância, um texto explica outro. E o não perdão não é que Deus não está de braços abertos nos perdoando, não. É simplesmente entender o que é blasfêmia. E o que é blasfêmia, igreja? Rejeição. A pessoa que blasfema, está dizendo não quero. Dizendo sai de perto, está rejeitando. Então, se eu rejeito este amigo, o Espírito Santo, logo então eu estou cometendo algo que me faz ser incapaz de receber o perdão. Porque a primeira obra exclusiva do Espírito Santo que nós estamos falando é qual? Ele nos convence do pecado,
da justiça e do juízo. Logo então, se eu o rejeito, eu perco a oportunidade de ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, e logo então não recebo perdão. Não é que Deus não nos perdoa, igreja, é nós que rejeitamos este perdão através do nosso amigo Santo Espírito, igreja. Então começa a dizer para ele: nosso amigo Santo Espírito, aquece o meu coração. Venha aquecer, Pai, nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer meu coração, oh Jesus. Ramanara cantará, xaramanari canta. Nós precisamos, Jesus, nós precisamos do Senhor, porque senão há um risco de blasfemarmos, Senhor, menos perceber, Pai. Oh, Espírito Santo, vem nesse lugar. Fica à vontade, fica à vontade. Faça o seu coração de altar do Senhor nesta noite. Permita Ele estar no lugar mais alto da tua vida. É noite de renovo. Oh, riara manara cantaria, aramanari cantará. Riara manara ara cantaria, aramanara cantará. O que fazer? O que fazer quando Ele vem? Diga para Ele aqui. Ele é mais que bem-vindo, mais que ser bem-vindo. Nós te aleluia. Oh, papai. Oh, papai. Convence os nossos corações. Convence os nossos corações nesta noite. Oh, Pai. Convence os nossos corações nesta noite, para que a gente olhe, Pai, ó Deus, para o monte mais alto, de onde nos irá socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Convence, Pai, convence as nossas vidas, porque sabemos que o segundo ponto exclusivo do Espírito Santo está em João capítulo 16, verso 13. Ele nos guia em toda a verdade, igreja. Somente Ele faz isso. Somente Ele faz isso. Olha só. Capítulo 16 de João, verso 13, vai dizer: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, esse Espírito, igreja, Ele faz em nós a revelação daquilo que é a tua verdade, daquilo que é o desejo dEle em nós. O Espírito, Ele nos ensina, Ele nos guia naquilo que é a vontade dEle. Então nós só conseguimos caminhar. O que é que nós vemos no século 21? A igreja do século atual é uma igreja onde não tem tido, como nós pegamos, por exemplo, aquele momento que há a parábola do semeador, e nós não temos visto a frutificar daquilo que é dar fruto, onde a semente cai em terra boa e germina, em que dá fruto. Muitas vezes nós temos visto aquela semente que cai no meio do caminho e vem as aves dos céus, simbolizando ali na parábola Satanás, e rouba a semente das nossas vidas. A outra semente cai em pedregais, ou seja, ela cai e não tem profundidade, porque ali não tem raiz, não tem jeito. Mas existe aquela que vai cair também em um local que até começa, e aí eu contextualizo para a nossa igreja atual. Às vezes a gente até vê pessoas querendo,
Quantas pessoas não vieram aqui este ano ainda? Quantas vezes não tivemos pessoas aqui desejando? A gente até olhava e via sede, fome às vezes naquelas pessoas. Talvez houve até falha em nós mesmos, por exemplo. Mas muitas vezes naquela pessoa o desejo tinha, mas aquela semente que talvez foi pregada por mim ou por outro ministro da palavra aqui da igreja, ou alguém que veio até de fora, quando vem algum pastor ministrar, o pastor Clemente, ou seja, talvez até que aquela semente caiu, mas há aquele momento que eu quero contextualizar da parábola, que é aquela semente que cai, ela até cria uma certa raiz, ela até começa, mas os espinhos acaba sufocando, matando ela. E o que é isso? É os prazeres da vida, é os desejos da vida, é toda a perdição que este mundo, que a vida leva sobre a pessoa, e tudo isso é por falta de direcionamento do Espírito Santo, igreja, porque nós vivemos um atual evangelho onde não tem sido mais fundamentado na palavra, mas fundamentado naquilo que eu vejo e acho que é o certo, o que é correto. Ou seja, pregações vazias, os púlpitos vazios, que muitas vezes não pregam a palavra, mas pregam princípios, usos, costumes, doutrinas que eu entendo que são verdadeiras e não o que é a palavra. E o segundo ponto exclusivo é que o Espírito Santo é quem nos guia na verdade, ao qual o Senhor nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então todo o princípio de entender a verdade é ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento em que eu fizer isso, eu me encho do Espírito e começo a direcionar a minha mente naquilo que é a vontade do Espírito Santo para mim, igreja, em nome de Jesus. Fundamenta a tua mente em Cristo. A Bíblia fala N vezes, talvez as mais famosas dela em Oséias: o meu povo perece, morre, porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4. E no Oséias capítulo 6 diz: conhecer do Senhor e prosseguir em conhecer. Olha que interessante, porque no contexto de Oséias, talvez o profeta conhecido como o profeta do amor. Ou seja, há uma colocação de alegoria, ou talvez literal, e eu não quero entrar nesses méritos agora, deixa para o momento de estudo. Mas eu quero dizer que independente de ser literal, ou alegoria, ou uma parábola, ou uma colocação, não importa. Mas o que Deus faz com Oséias ali é fazer com que entendesse o que Deus faz comigo e com você, igreja. Porque ali era colocado aquele homem, aquele profeta, como um homem colocando em uma forma figurada de Deus, né? E o povo de Israel, ao qual era como meretriz que se prostituía, se entregava a outros deuses, se entregava a outros desejos, mas em todo momento aquele homem perdoava a tua esposa, ia, buscava Olibá, ou seja, vem outra vez, vem para mim outra vez. Ou seja, e nós vemos Deus ele fazendo isso em outros momentos. Quando nós vemos o livro de Juízes, muitas vezes nós vemos Deus levantando homens e mulheres de Deus para perdoar o povo, para tirar o povo do cativeiro. Mas a Bíblia declara que o povo pecava de novo, era levado para o cativeiro. Deus levantava de novo um juiz ou uma juíza, ou seja, ele levantava e libertava o povo, mas o povo pecava de novo. Mas Deus jamais deixou de cuidar do teu povo. Em
entenda uma coisa: o povo matou Jesus, ou seja, o povo entregou Jesus. Isso falando num sistema literal, porque num sistema espiritual, Jesus ele veio para cumprir o que ele cumpriu, mas num sistema literal, nós vamos ver o mesmo povo que foi cuidado dizendo crucifiquem-o. Ou seja, e muitas vezes nós fazemos isso com as nossas atitudes, igreja, muitas vezes. Mas aí o Senhor, antes de ir, ele disse assim: ei, mas eu vou. Os discípulos até questionaram: mas como vai ser, Senhor? O que eu vou fazer? Onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. O que nós vamos fazer se só o Senhor tem o caminho, a verdade? O que nós vamos fazer? Ele disse: mas fica tranquilo, eu irei, mas vai vir aquele que vai abraçar vocês. Vai vir aquele que vai fazer algo que eu não vou fazer. Vai vir aquele, o Espírito do meu Pai. Ele vai pegar vocês. Ele vai cuidar de vocês. Ele vai capacitar vocês. É através dele que vocês vão poder vir até mim e de mim ao Pai. Olha só, uma ligação. Porque um convence, o outro é ponte. Entenda isso. O Espírito Santo nos convence, nos leva a Jesus. Jesus nos liga automaticamente, o que é religião, do latim religare. E só existe um que pode nos religar de volta a Deus. Quem? Jesus Cristo. E só existe um que nos convence do pecado, que nos faz conhecer quem é Jesus. Quem? O Espírito Santo. E o interessante é que cada um é uma pessoa, tem sentimentos, porque muitos vão dizer: ah, é um gás, é uma fumaça. Não, ele é uma pessoa, igreja. Oh, Jesus. Ramanara cantara, charamanari cantara. Ele é uma pessoa e ele é presente aqui. Ele é presente neste lugar. Oh, riara manara cantara, charamanara cantara. Abra a tua boca, permita ele te encher, enche. Permita ele te encher, sabe por quê? Porque a próxima obra exclusiva do Espírito Santo é exatamente isso. É ele que nos permite servir, igreja. Olha só. Sabe por quê? Porque quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, no verso de número 7 ao 11, né? Vamos resumir aqui. Porque pelo mesmo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Ó, igreja, ó, o Senhor quer te usar, chega de fazer parte de cadeira, de banqueiro. O Espírito Santo quer te capacitar. Veja bem aqui, ó, pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e o outro pelo mesmo Espírito a fé, e o outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e o outro pelo mesmo Espírito a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só, o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer, igreja? Ele faz da maneira que ele quer, que ele deseja. Ele semeia a palavra sobre as nossas vidas. Ou seja, ele nos permite servir, ele capacita as nossas vidas a servir. É ele que te enche. Às vezes nós falamos como Moisés, né?
Senhor, mas eu não consigo. Moisés, ele diz assim no verso original: eu tenho lábios pesados. O que ele estava dizendo? Eu sou gago, eu não consigo falar, eu não consigo expressar, eu preciso. Aí Deus vira para Moisés e diz assim: ei, o negócio é o seguinte, Moisés, eu serei com seus lábios. É a mesma coisa de dizer assim: não é você, é eu. Você é só um instrumento, você é só uma peça. Ou seja, porque nós podemos traduzir isso mais fácil quando nós vamos lá para anos depois, quando é a igreja, quando Jesus ele vem e mostra que nós somos uma peça, no sentido de ser uma parte da família, uma parte do corpo. Ou seja, existe um corpo, e neste corpo existe partes. Ou seja, existe o joelho, existe a perna, existe o braço, existe a mão, existe a orelha, existe partes onde a cabeça deste corpo é Jesus. O que nós percebemos, igreja, é que podemos perceber é que Ele nos capacita para servir. O Senhor quer te encher, Ele quer te capacitar, Ele quer te mostrar, Ele quer te fazer entender que Ele tem algo para a tua vida, que Ele quer te usar. Às vezes em pequenas coisas que parecem pequenas, mas são grandiosas. Às vezes Deus usa pessoas, igreja, em áreas que nem parecem ser espirituais. Quantas vezes nós não vemos pessoas sendo usadas para motivar pessoas, às vezes sem ao menos perceber. Às vezes numa área medicinal, por exemplo, uma das áreas mais estudadas por pessoas que desejam ser missionários, missionárias, é exatamente a área da medicina. Às vezes uma enfermagem, às vezes uma técnico de enfermagem, ou realmente a medicina, porque são áreas que facilitam uma entrada no sentido missionário. E às vezes nem vai falar de Jesus, mas vai fazer o que Jesus faria: o amor, o cuidado. Esse ano citou aqui um livro ou um filme, os ambos, aqui domingo, né? Em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria em nossos passos? O que Jesus faria nas minhas atitudes, naquilo que eu faço, naquilo que eu ajo, naquilo que eu executo na minha vida? O que Jesus faria em tudo que eu tenho feito? Porque uma coisa é certa, igreja: Ele nos permite servir, Ele nos capacita. E você sabia de uma coisa? O outro ponto é exclusivo: Ele intercede por nós, igreja. Olha só, você lembra do texto de Romanos, capítulo 8, versos 26 ao 27, que diz assim: da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós como com gemidos inexprimíveis. Igreja, primeira vez que eu li isso, eu fui: mas o que significa essa palavra? Inexprimíveis. Ela dá ligação a outras palavras. E sabe qual é o fundamento final? Inexplicável. Ou seja, não tem como ser explicado em uma relação humana o que é o Espírito Santo fazendo isso por nós. Não tem como o ser humano explicar a forma que o Espírito Santo intercede, que o Espírito Santo faz por mim e por você. Nós não sabemos pedir, fazer de uma maneira ao qual talvez era adequado ou que nós até desejássemos. Mas aí vem o Espírito Santo e começa a falar por nós. Aleluia. Aí vem o Espírito Santo e começa a interceder por nós. Sabe por quê? Porque se tem um dom
quer que edifica só a si mesmo é quando você começa a falar em línguas. É por isso que é muito anseiado pela igreja, né? O pentecostalismo, por exemplo, gosta muito de buscar falar em línguas. Não que ele seja único, não que ele seja unitário, não que nós devemos limitar a nossa busca sobre ele, mas a partir do momento em que você tem ele, abra sua boca e comece a edificar a si mesmo. Porque isso é um fator chave de intercessão, porque às vezes nós não sabemos pedir da maneira devida, mas o Espírito Santo começa a falar por nós, a falar conosco, a falar através de nós e fazer a obra dele nesta terra através da tua vida, igreja. Então vem, Espírito, vem, fala conosco. Oh, amigo Espírito Santo, capacita a tua igreja, intercede por nós, Pai. Eu não sei orar, venha aquecer os corações nesta noite. Faça o que fazer quando Ele vem, igreja. Só abrir a tua boca e orar, adorar, adorar, adorar. Adorar, 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 adorar. O que fazer quando Ele vem? É só adorar, é adorar, igreja. Olha o que os querubins e os serafins fazem. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Somente Ele é santo, Ele é santo. Oh, Pai, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Aleluia! Oh, nós te desejamos. Oh, aleluia! 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 Ele intercede, igreja. Olha que delícia o que Ele faz em João 14:16. E eu rogarei o Pai, olha Jesus dizendo, ó, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus não estava dizendo que Ele não consolaria, mas Ele estava dizendo que haveria algo que seria mais além. Olha só, para que fique convosco para sempre. Sabe o que é esse texto aqui, igreja? Sabe o que é esse texto? Você lembra o que o texto, o que a Bíblia diz? Que o Espírito vai se derramar sobre toda a carne. Glória a Deus. Nós seremos novos para entrar naquilo que é novo e vivo caminho. Entenda isso. Ou seja, isso é para sempre, é para sempre. Ou seja, então esse Consolador é uma missão importante que o Senhor Jesus, igreja, Ele disse que haveria, antes de subir aos céus, antes de sermos ali, adentrarmos na ressurreição. Sabe o que é isso? É porque esse Espírito Santo, Ele nos conforta. Esse Espírito Santo, Ele nos consola. Sabe aquele momento que você perde? Sabe aquele momento que você chora? Sabe aquele momento que você lamenta? Sabe aquele momento em que dói algo na sua vida, mas você consegue levantar, mas você consegue trabalhar, você consegue estudar, você consegue correr atrás de tudo aquilo que você tem como objetivo. E talvez até alguns pensam, mas como que ela consegue? E ele consegue. É o Espírito Santo te consolando, te levantando, te dizendo: você é capaz, você vai vencer, você vai alcançar os teus objetivos. É esse Espírito Santo dizendo: eu sou contigo, em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. Porque Ele conforta, Ele consola os nossos corações. Oh, Pai.
papai, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor sabe o que nós temos passado aqui neste lugar. O Senhor conhece cada vida aqui neste momento, Pai. E eu creio que o Senhor está tocando vidas aqui. Ali na live também eu creio. O Senhor está tocando corações, ó Pai, vidas. Porque o Espírito Santo existe algo exclusivo dele também, como qualquer outro, sendo da Trindade. Ou seja, às vezes eu falo Trindade, muitos pensam como assim? Eu gosto muito de explicar a Trindade de uma maneira que eu já falei outras vezes aqui. O modo mais simples que eu gosto é quando nós falamos do sol. Olhamos para a estrela que fica, né? O sol, a estrela, é uma estrela. Ali nós podemos pôr uma simbologia de Deus Pai. O brilho que chega até a terra através deste sol, a estrela, podemos pôr uma simbologia de Jesus. E o calor que nós sentimos a ser tocado por este brilho, nós podemos pôr essa simbologia do Espírito Santo. Interessante é que todos estão interligados e fazem o seu papel, mas nenhum realiza nada se não for ligado ao outro. Olha só. Então o sol é a maneira que eu mais gosto. Existe outra só, mas é a maneira mais simplificada que podemos falar. E sabe o que nós entendemos? Que este calor nos interliga a Deus. A maneira inexplicável do Espírito Santo agir em nós. Existe uma maneira inexplicável, porque Ele intercede por nós de uma maneira inexplicável. É Ele que nos ajuda. Olha só, porque o próximo passo é Atos capítulo 1, verso 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, até Novo Oriente de Minas. Não existia Novo Oriente, não existia Minas Gerais, nem tampouco existia Brasil. Porém, igreja, o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui. Ele já olhava para 2000 anos depois aproximadamente, e Ele diz: ei, seja minha testemunhas. Ele disse isso para os discípulos, mas isso se estende a nós hoje aqui neste momento. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, onde você vai, onde você volta, onde você viaja, onde você chega, onde você entra, onde você sai, onde você conversa, convive, relaciona, você tem que ser testemunha de Jesus, igreja. Você tem que levar este evangelho através da sua vida. Você é embaixador de Cristo onde você chega, em nome de Jesus. Igreja, o Senhor já sabia que nós não poderíamos viver esta vida sozinhos. Ele já sabia. E é por isso que Ele nos deu este Santo Espírito, este nosso amigo, igreja. É por isso que Ele nos entregou este amigo Espírito Santo. Oh papai, oh Santo Espírito, Santo aleluia, Jesus. És bem-vindo. Diga para Ele nesta noite, convida Ele, No convida Ele nesta noite. Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Pega esta mensagem simples aqui. Agora começa a orar. Começa a convidar a Ele nesta noite. Oh Santo Espírito, oh Santo Espírito, aleluia, 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 tua glória, aleluia. Senhor. Oh papai, nós queremos te adorar neste lugar.
Oh, Santo Espírito. Santo Oh, Papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai. Abra a tua boca, igreja, e adore a Ele. Adore a Ele neste lugar. Oh, nosso amigo Santo Espírito, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, ó Espírito Santo. Tudo é para Ti, tudo é para adoração do Senhor. Oh, Papai. Oh, Papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Papai, nós oramos neste momento, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor neste lugar: aviva os nossos corações, aviva as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aviva os nossos corações. Oh, Pai, nós queremos te agradecer nesta noite. Queremos te agradecer neste lugar, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem nos feito, por todas as coisas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, tem nos feito alcançar, ó Deus, na Tua presença. Louvamos ao Senhor, Pai, louvamos ao Senhor aqui nesta noite. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê, ó Pai, motivação para seguirmos segundo o que o Senhor pregou em nossos corações aqui nesta noite, neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça. Ó Deus, pela Tua palavra derramada em nossas vidas aqui nesta noite, neste lugar. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelo Evangelho ministrado em nossas vidas. Ó Deus, que possamos crer em cada colocação da Tua mensagem em nossos corações, em nossas vidas. Nos faça viver o Teu chamado, Pai. Nos faça viver, ó Deus, o Teu querer para nós. Nos faça viver o Teu desejo para nós. Obrigado, Pai, ó Deus, que o Senhor capacita as nossas vidas. Que o Senhor venha, ó Deus, nos convencer de tudo aquilo que não é da Tua vontade. Ó Deus, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor, ó Deus, venha nos encher de tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, nos preparar para viver o Teu chamado, para viver o Teu querer, para viver a vontade do Senhor em nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós louvamos, nós bendizemos, exaltamos e agradecemos aqui nesta noite, Pai, pela Tua promessa e pelo Teu amor derramado em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, é a nossa oração, é o nosso pedido e agradecimento neste lugar, Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos, bendizemos e agradecemos aqui neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, graças a Deus, louvado é o Senhor Jesus. Amém, igreja, toma o teu assento, que Deus abençoe as nossas vidas, os nossos corações e nos faça renovados, segundo é a vontade dEle para nós. Que esta palavra venha estar no teu coração e que a amizade com o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, que possamos ser capacitados segundo o desejo do Senhor, a vontade do Senhor, o querer do Senhor para as nossas vidas. Receba esta palavra, seja curado, seja curada, receba manifestação de cura sobre a tua vida, emocional, espiritual, física, que você receba do Senhor toda graça, toda misericórdia, que em tudo você alcance o poder de Deus. Amém, em nome de Jesus, igreja. Que Deus nos abençoe, que a gente siga essa palavra, que sigamos e prossigamos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, igreja.
Lembrando os irmãos, né? Que sexta-feira tem a cantina lá em casa, a partir das 6 horas, né? Estarão lá em casa as mulheres, né? Para poder ali estar ajudando a fazer as empadas. Nós contamos com vocês, tá bom? Em nome de Jesus. E tem algumas coisas ainda, né? A Natália vai estar com a lista ali, como de costume. Tem algumas coisas que você ainda pode doar, ofertar, ou se quiser ofertar uma quantia de financeira, né? Fica também na sua liberdade. E se Deus quiser, nós estaremos fazendo a cantina, né, neste fim de semana, na sexta-feira, fabricando, e no sábado fazendo as entregas, visto que a nossa estratégia é já ter muitas encomendas na sexta ali, né? Na quinta. Vamos ver se a gente envia aí a primeira vez já na quinta-feira, quinta, sexta e sábado, né? Em nome de Jesus. Então vai dar tudo certo. Os irmãos da live, que Deus te abençoe, tá? Foi um prazer ter você com a gente mais uma vez. Tenha uma boa noite, tá? E que Deus abençoe a sua vida, tá? Graça e paz. Deus te abençoe. Amém, igreja? Então, que a gente possa